E aí, arteiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Pedro Jones, eu sou criador do método As 5 Camadas da Interpretação Moderna, um método desenvolvido para atores com qualquer nível de conhecimento, desenvolver até 5 anos de interpretação em apenas 3 meses, aprimorando suas técnicas para teatro, TV, cinema, alcançando reconhecimento e um diferencial no mercado artístico. Nessa maratona que a gente vai fazer, eu vou disponibilizar para vocês ferramentas que existem dentro desse método e que vai mudar completamente a maneira como você se relaciona com o seu trabalho, a maneira como você entende a interpretação de uma forma geral, a maneira como você vai abordar um texto e saber exatamente o que você vai precisar aplicar para fazer isso acontecer. Eu vou revelar para você qual é o segredo da interpretação moderna, essa interpretação que você vê principalmente nos serviços de streaming, Netflix, Amazon, HBO, que você olha e fica preso naquele universo que o ator te convida e você percebe que você está acreditando em tudo que está acontecendo. Como que essa evolução está acontecendo diante dos nossos olhos e que a gente precisa de uma vez por todas fazer essa transição. Eu vou revelar esse segredo para você, vou disponibilizar essas ferramentas, porque eu acredito muito que o ensino da arte precisa ser objetivo. Apesar da arte ser subjetiva, o ensino não precisa ser subjetivo. E a gente vê muito isso no mercado, o que gera muita confusão, muito equívoco. Não. O meu compromisso com você é ensinar de maneira objetiva, te falar uma coisa e te mostrar qual é o resultado dessa coisa, para que você consiga ter realmente um conhecimento palpável que você possa pegar, adquirir, personalizar e fazer o que você quiser com isso, tá bom? E mudar de maneira substancial a tua interpretação para um outro nível rapidamente, e você vai perceber, você vai sentir essa confiança. Então, nessa nossa primeira aula da maratona, a gente vai falar em como desenvolver e organizar o nosso principal material de trabalho. Quem já é meu aluno, ou quem já fez aula comigo, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que o principal material de trabalho de um ator moderno é o imaginário. Diferente do que muitos de vocês pensam, muitos atores pensam porque escutam falar, porque tem muitas escolas que ensinam isso e é um equívoco muito grande. Não é o texto. O texto não é o seu principal material de trabalho. Eu sei isso porque vocês me perguntam volta e meia, em live, nas minhas redes sociais, vocês perguntam: Pedro, como é que eu posso descobrir um bom monólogo, um bom poema, um bom texto? E eu sempre falo, gente, não é o texto. Não é sobre o texto, é sobre quem faz o texto. O grande exemplo que eu dou isso é se você pegar um ótimo ator e der o pior texto do mundo para ele, e pegar o pior ator e dar o melhor texto do mundo para ele. Quem vai fazer a melhor cena? O ótimo ator com o pior texto, porque não é sobre o texto, é sobre quem faz. E esse ator provavelmente está trabalhando com o imaginário dele. Como eu falei, eu vou trazer ferramentas que existem dentro do meu método para passar para vocês durante essa maratona o máximo que eu conseguir passar desse conhecimento profundo, tá? Então eu preciso que você realmente esteja disponível, esteja totalmente aberto para receber isso, até para que você possa testar, colocar em prática e ver os resultados acontecendo. Então, nessa primeira aula a gente vai abordar isso, eu vou fazer essa imersão dentro dessa desenvolvimento e organização para você realmente ter isso de forma prática, objetiva e palpável, e que a gente consiga aplicar isso e replicar quantas vezes for necessário. Gente, são mais de 30 anos desenvolvendo, trabalhando, dirigindo, dando aula. Eu dirigi atores maravilhosos, como vocês sabem, eu dei aula, formei atores, escrevi peça, enfim, é muita coisa ao longo desses anos, e eu posso dizer para vocês de coração que eu sinto que eu descobri um segredo de fato. Eu uso a palavra segredo porque, infelizmente, a maioria das pessoas não quer revelar para os alunos qual é o grande pulo do gato, como eu falo, qual é essa virada de chave. As pessoas não revelam. E eu tive que bater muita cabeça, eu tive que ir em muitos lugares, eu tive que ir aqui, ali, ter aula com um, com o outro, viajar. Enfim, eu rodei muito, bati muita cabeça, quebrei muito a cara para conseguir adquirir, organizar esse conhecimento para poder passar para o máximo de pessoas possíveis. Porque a minha ideia é criar atores independentes. Atores capazes de fazer seu próprio trabalho sem depender de ninguém, tendo autonomia, confiança e não uma série de pessoas padronizadas com um monte de regrinha que as pessoas falam para você, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não se mexe, não é sobre isso.
Não é sobre isso. Não são regras, tá? Eu descobri um segredo e vou disponibilizar isso para você da maneira melhor possível e mais rápida para que você consiga realmente ter um grande salto dentro do seu trabalho, tá bom? Eu sei que você deve estar pensando, bom, isso tudo é bom demais para ser verdade, né? Como é que isso ele pode estar querendo me passar isso assim? Como é que isso pode estar de maneira tão fácil, tão acessível? Mas eu vou falar para vocês, gente, isso é quase que uma missão para mim. Eu sinto que de alguma maneira eu tenho que retribuir tudo que eu recebi da arte, tudo que eu recebo da arte e finalmente quebrar essa cadeia cultural que o Brasil criou propositalmente, onde parece que tudo de mais moderno fica retido no eixo Rio-São Paulo. E ao longo dos anos eu vi muita gente de fora não ter acesso a isso e eu não aguento mais isso, a verdade é essa. Eu quero quebrar essa cadeia e a internet agora me possibilita isso. E além das fronteiras físicas e além das salas de aula e conseguir compartilhar com vocês tudo que existe de mais moderno, sem que você precise sair da sua casa, mudar de cidade, ir para um lugar hostil que você não conhece e ter acesso a tudo isso, tá bom? Eu sei que você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. Eu, no seu lugar, estaria pensando a mesma coisa. Mas agora, se eu não tivesse visto tantas mudanças tão grandes com os meus atores, com os meus alunos, em tão pouco tempo, eu também não acreditaria. Mas eu vejo essas mudanças, vejo agora que eu vim para o online também, com meus cursos online, vejo a mudança continuando acontecendo. Então assim, eu sei que esse método dá resultado. Eu peço para que você pegue esse pensamento, coloque ele de lado e me escuta até o final. Escuta tudo que eu tenho para te falar, tudo que eu tenho para te passar. Se no final você quiser pegar esse pensamento e colocar de volta na sua cabeça, não tem problema. Você faz isso, mas agora mantenha a cabeça aberta e escuta tudo que eu tenho para te dizer. Eu comecei com 8 anos de idade, 1988. A minha infância foi toda em Paquetá e no Grajaú. Paquetá é uma ilha no meio da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e o Grajaú é um bairro do subúrbio. Se engana quem pensa que no Rio de Janeiro inteiro tem teatro. Não, são 4 ou 5 bairros só. Então eu também venho de um lugar que não tinha teatro, eu também tive que bater muito cabeça, fui emendando peça atrás de peça, fiz minha primeira novela ali com 18 para 19 anos, depois aos 22 anos dirigi minha primeira peça, Noite de Reis, de Shakespeare, descobri uma paixão completamente nova que eu não sabia. Nesse meio tempo me formei em música, dança, teatro, essa minha hiperatividade que vocês já conhecem, tanto que eu estou aqui no Canadá e eu não paro, eu estou sempre indo atrás das coisas, graças a Deus, e vou continuar assim. Então assim, eu tive que bater muito a cabeça, e eu me lembro muito bem ali, quando eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos, que eu estava muito cansado, já muito novo, muito cansado e muito frustrado. Porque você tinha aula com vários professores, tem ainda aula com vários professores, e às vezes um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, às vezes um fala uma coisa que isso é lei, o outro fala que não, que isso é errado, e o aluno fica ali no meio desse fogo cruzado sem saber o que é o que. Isso vai cansando a gente, vai desgastando e até frustrando, porque às vezes eles também ensinam de maneira subjetiva e a gente não entende exatamente o que eles querem dizer, e aí a gente começa a questionar se a gente é bom mesmo. Eu vivi tudo isso na pele, cheguei a pensar em desistir. E aí que veio a grande sacada quando um mestre meu virou para mim e falou assim: quando você não puder fazer mais nada, leia tudo que você puder. E eu me lembro que ali eu comecei a organizar o meu estudo. Eu entendi aquele caos todo que estava à minha volta e falei, ok, eu tenho que me organizar para que esse caos se organize e não me abale mais. Porque a minha frustração era por causa desse caos. E eu sei que você olha para essa profissão também e fala por onde ir, para onde ir, cada um fala uma coisa. Eu sei, eu estive aí onde você está agora. E eu sei exatamente como resolver isso para você. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi começar a organizar os meus encenadores. Então, vou ler tudo sobre Shakespeare, depois vou ler tudo sobre Nelson Rodrigues. Eu comecei a organizar todo o meu estudo. E foi aí, sem perceber, que eu já estava criando o meu método. E eu percebi isso muito novo, porque eu conseguia passar para os meus amigos, às vezes coisas que eu levei 1, 2 anos para aprender, e às vezes uma conversa. E aí ele já entendia, já botava em prática, e eu falei, gente, que interessante isso. E eu percebi que tinha esse problema, ainda existe de fato, da vaidade dos professores que querem falar sobre o quanto eles sabem, mas não conseguem ensinar de fato. Então, a minha proposta, a minha grande sacada foi pegar essa subjetividade toda, organizar, colocar de maneira objetiva, criar ferramentas práticas
que consegue fazer você entender o que está sendo dito e aplicar para ter aquele resultado exatamente. Então eu peço para que você fique comigo, para que a gente consiga juntos, tá, entender que ferramentas são essas, como aplicar elas de maneira objetiva, sem subjetividade, e você vai ver que é possível. Agora eu vou te falar o seguinte: depois de eu ter criado esse método e aplicado ele e ter tido tantos resultados legais com tantos atores de sucesso, em tantos processos que eu dirigi, em tantas aulas, tantas turmas, eu realmente sinto que faz parte da minha missão ampliar o máximo possível, dividir esse conhecimento com o máximo de pessoas possíveis. A internet está aí para isso. É uma coisa que eu estou falando agora toda hora. Nós estamos todos morando na mesma cidade chamada internet. E agora, finalmente, eu tenho uma maneira de passar isso para o maior número de pessoas possíveis, e eu preciso fazer isso. Porque nada me faz mais bem do que saber que eu consegui ajudar um artista a desenvolver o seu trabalho, a alcançar um reconhecimento e conseguir ganhar dinheiro com o seu trabalho. Isso para mim me conforta completamente, faz eu me sentir útil, preenchido. Parece que cada vez que eu recebo um relato, cada vez que vocês entram em contato comigo, me dão um feedback, eu sinto que eu estou no caminho certo e que eu estou cumprindo o que eu vim fazer aqui. Então, por que não disponibilizar isso com o maior número de pessoas possíveis? Eu estou morando aqui no Canadá hoje em dia, eu estou feliz, estou vivendo o melhor momento da minha vida realizado, trabalhando com o que eu amo. Então, assim, por que não, neste momento, dividir mais ainda, né? Compartilhar o máximo possível? A gente está vivendo essa era, a era da informação, e a gente precisa propagar. Eu sinto que eu tenho que ser parte desse movimento que vai ajudar literalmente a interpretação a se desenvolver de uma maneira muito mais democrática, quebrando esse eixo que eu falo tanto de retenção de cultura que tem no Brasil, que é esse eixo Rio-São Paulo. Você que está aí me vendo, provavelmente você já teve ou tem esse pensamento: eu preciso ir para o Rio de Janeiro, eu preciso ir para São Paulo. Não, você não precisa mais. Com isso que a gente está fazendo aqui agora, com essa mudança de paradigma no mercado mundial, você não precisa mais. Se o trabalho vai acontecer numa cidade, a produção viaja para aquela cidade e todo mundo de onde estiver vai para lá. E a internet facilitou isso, inclusive para o ensino também agora. Gente, agora, tem uma coisa que é muito importante você saber, mas muito importante mesmo. Então, para e presta muita atenção numa coisa que eu vou te dizer. Eu criei um método? Criei um método. Agora, se você entrou aqui, nessas aulas que eu vou dar, achando que eu vou passar algum esqueminha, alguma coisinha que você simplesmente vai fazer, não vai precisar estudar muito e vai acontecer e as coisas... Pode parar. Pelo amor de Deus, para e não assiste mais. Porque não existe você desenvolver algo sem muito esforço, sem dedicação e sem estudo. Então, assim, eu estou te disponibilizando, eu estou aqui disponível para abrir para você o segredo da interpretação moderna, para te dar ferramentas para você desenvolver, aprimorar suas técnicas de maneira substancial e rápida, contanto que você esteja realmente engajado e a fim de se desenvolver e se esforçar para que isso aconteça da melhor maneira possível. Tá? Então eu preciso que isso fique claro entre a gente, para você saber que não existe desenvolvimento sem empenho, não tem como você fazer isso. Tá? Eu posso te passar tudo, mas se você não se empenhar em cima disso, não tem como isso acontecer. Ok? Fica esse combinado entre a gente. Antes de eu entrar ainda na aula, eu vou te passar, pelo menos agora então, aproveitando que eu falei sobre isso, três coisinhas que você não vai fazer nunca mais na sua vida, que você vai mudar completamente a partir de agora, porque essas três coisas são o que eu chamo de síndrome do sucesso milagroso. Sabe essa coisa de tipo, eu tô andando na rua, de repente passo aquele diretor, olha pra mim e fala: você é o protagonista do meu próximo trabalho. Gente, isso não existe. Isso aí realmente não existe. Isso aí não vai acontecer, não é assim que a banda toca. Você tem que, então presta bem atenção nessas três coisinhas que eu vou dizer, para que você dê uma ajeitada nesse teu pensamento, para a era que a gente está vivendo agora, para o momento mercadológico que a gente está vivendo, e entenda como que você vai aplicar tudo isso para ter todas essas mudanças que eu estou falando e perceber resultados práticos, tá? A primeiríssima coisa que você não vai fazer mais: não imite mais atores de Globo, Record, SBT, TV aberta. Não faça mais isso. E eu tô te falando isso porque
tem uma coisa que é um fato. A TV aberta vai acabar. Ela já está acabando e ela vai acabar. Não tem como ser diferente. Estou te falando porque isso aí já é no mundo inteiro. Como vem agora Netflix, HBO, Amazon, não tem mais espaço para TV aberta. É só você questionar se algum jovem que você conhece vai deixar de assistir um seriado incrível na Netflix para ver alguma novela na Globo ou alguma coisa assim de menor qualidade, simplesmente porque está passando naquele horário e ele é obrigado a ver. Não vai. A televisão vai acabar. Por mais que você me olhe com essa cara assim, gente, confia em mim. Para de ficar usando esses atores como referência. Ah, mas que referência eu uso? Toda a galera que está na internet. Não importa quem é. O Whindersson, Kéfera, não importa. A galera que está na internet é o mercado. Felipe Neto, não importa quem você vai imitar ou usar como referência, né? Imitar uma palavra, mas usar como referência, né? Seja a galera que está no streaming. Eu falo isso toda hora. A galera que está ali na internet e que vocês ainda acham que a internet é só... Não, a internet é tudo. Ela não tem mais... Mas só na... Não tem mais só na internet. A internet é o que há. O mercado agora é esse, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa. Para de usar as suas redes sociais como plateia. Não dá mais para você ficar usando a vitrine poderosa que você tem na sua mão como plateia. Ficar ali como espectador, só olhando os outros, escondendo a sua arte. Tem um contrassenso nisso, gente. Tem alguma coisa errada. Então você não é um artista, você não quer empreender sua arte, você não quer chegar na plateia. As suas redes sociais são a melhor plateia selecionada, vitrine, sabe, segmentado para você. E você constrói isso. Então se você ficar usando a sua rede social como plateia, você vai ser o quê? Plateia. Então você tem que chegar uma hora que você tem que sair da plateia e subir nesse palco, tá, do profissional. O palco da mudança de atitude. Então faz essa mudança. Essa é a segunda coisa que eu digo para você fazer e que vai causar uma grande mudança já imediata para você. E a terceira coisa é: não acredite que os cursos que você faz é a sua carreira, porque não é. Isso é uma ilusão, é uma auto-hipnose e você vai se enganar se você ficar acreditando que os cursos que você fez é sua carreira. O maior equívoco que eu vejo disso são atores que às vezes falam para mim: não, eu fiz tal peça, tal peça, tal peça, e ele está falando, eu fiz peça de formatura de curso, porque depois você vai saber que é isso. Você se decepciona como profissional, você fala: sério que esse ator achou que realmente fazer uma peça dentro de um cursinho, ele estava realmente fazendo uma peça profissional a ponto de achar que a carreira dele é isso? Ou seja, você se tornou aquilo que a gente chama de aluno profissional. Você não vai virar nunca um profissional. Tá? O profissional, ele corre o risco, ele vai para o mercado, ele se joga, ele corre todos os riscos. Aí é que você aprende de fato, aí é que o teu currículo começa a acontecer, a tua carreira começa a se desenrolar, independente de sucesso ou fracasso. É isso que as pessoas não se ligam muito. Então, tem que entender isso de uma vez, para essas três coisinhas que eu falei, para você ficar livre dessa síndrome, desse sucesso milagroso, porque não é assim. Tem mudanças que a gente vai precisar fazer junto com o método, tá bom? Para que isso aconteça da maneira mais natural e rápida possível. Bom, sem mais delongas, pega aí todo o material que eu te mandei, workbook, papel, caneta, enfim, pega tudo que eu te mandei, separa, porque agora a gente vai começar de fato a maratona. Eu vou começar a passar todo o conteúdo para você, tá? E a gente vai juntos estudar isso da melhor maneira possível. Pedro, eu nunca estudei teatro, nunca estudei interpretação, o que eu faço? Continua assistindo. Pedro, eu sou ator há anos, eu sou atriz há anos, o que eu faço? Continua assistindo. Pedro, eu sou professor de teatro, professora de teatro, o que eu faço? Continua assistindo a aula. Muito bem, vamos começar então a nossa aula, vamos partir agora direto para o conteúdo prático, para isso que você veio aqui, para essa primeira aula, para eu te passar tudo isso que eu quero te passar da melhor maneira possível, tá bom? Então a gente vai começar, a aula 1 é como desenvolver e organizar o seu principal material de trabalho, que é, como a gente já sabe, o imaginário. Então eu vou colocar aqui já de cara, preenchendo aqui no nosso quadrinho, o principal material de trabalho qual é, para você já sacar aí, imaginário. Tá?
O principal é o imaginário. Pedro, por que o principal é o imaginário e não o texto como todo mundo pensa? Porque se você se torna uma pessoa que simplesmente serve ao texto, qualquer pessoa serve. Qualquer ator, qualquer atriz serve. Você nunca vai criar um trabalho individual, como você mesmo vê. Tem papéis que você vê que você fala assim, poxa, só o fulano podia ter feito esse personagem. Só a fulana poderia ter interpretado isso. Porque eles têm identidade no trabalho deles. Eles trabalham com o imaginário em cima do texto e não com o texto em cima deles, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil e que é ensinada dessa maneira para muita gente, tá? Por que isso acontece? Porque a gente vem de uma relação industrial de dramaturgia, que é a televisão, ou seja, texto, texto, texto. Gente, é texto diário durante 8 meses. Então é claro que os atores que estão ali, eles recebem o texto, não decoram, eles memorizam, mal memorizam aquele troço, vai pra cena, grava e esquece. Tanto que é uma coisa que eu sempre falo, eu provo isso. Eu posso pegar qualquer ex-aluno meu ou amigo que faz novela e falar, fala o texto da cena que você fez ontem. Eles não lembram. Eles não lembram. Porque eles simplesmente memorizam pra cena e esquecem. Memorizam pra cena e esquecem. Porque vão ficar nessa batida durante 8 meses. Isso não é decorar, isso não é a relação correta que um ator tem que ter com o texto. Diferente das séries, diferente dessa dramaturgia que a gente está vendo hoje em dia. Que você vê todo um trabalho de ator sendo realizado em cima do texto. Então, para que isso você entenda isso de uma maneira definitiva na sua vida, o seu imaginário, ou seja, tudo aquilo que você consegue criar, disponibilizar para o personagem, para a cena, para o texto, é o seu principal material de trabalho. Quanto mais você tem, quanto mais rico e criativo você é, mais carismático o seu personagem fica. É o exemplo das possibilidades que eu sempre dou. Se você tem possibilidades, você é carismático. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, cara, essa pessoa me dá a impressão de que ela poderia subir nessa mesa a qualquer momento. Essa pessoa vai captar a sua atenção. A maioria dos personagens, hoje em dia, dos atores que estão interpretando, eles interpretam cheios de possibilidade, a ponto de que você fica olhando para ele numa expectativa de que ele vai fazer algo, mas sabendo que ele pode te surpreender a qualquer momento. Isso não é o texto, gente. Isso é a interpretação. Isso são as possibilidades vividas pelo ator que estão vindo do imaginário dele, bombardeando ele durante toda a cena. Isso é um trabalho muito mais profundo. Por isso que eu criei o método As 5 Camadas da Interpretação Moderna, porque são camadas de profundidade. Você não vai ter isso quando você faz um trabalho como a maioria das pessoas faz, que é a pessoa já vai decorando o texto, criando uma forma de fazer e fica tudo chapado numa mesma camada. E aí imagina mais ou menos quem é o personagem, eu escuto muito isso. Eu imaginei que ele é mais ou menos assim, mas não tem mais ou menos. Tem detalhe, 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 construção, construção, construção. Não existe imaginário de mais, só existe imaginário de menos. Quanto mais o ator criar, mais poderosa vai ser a interpretação dele, menos ele vai precisar fazer alguma coisa em cena para que a gente acredite nele, porque quanto mais ele sabe sobre quem ele é, mais seguro ele está e mais tranquilo ele está. Assim é na vida. Se você não sabe quem é você dentro de uma situação, você fica desconfortável. Agora, quando você está numa situação que para você é familiar, que você sabe exatamente quem você é, qual é o seu papel ali, você está literalmente em casa. Então, grande parte dessa compreensão muda até a sua abordagem do teu bem-estar em cena. Porque tem muita gente que sofre muito com a cena. O desconforto, né? Que não tem a ver com aquele nervoso que dá. Não, tem a ver com realmente sentir que não está vivendo aquilo de fato. Quando você tem o imaginário trabalhado, criado, bem definido, você permite viver a cena. Você sai desse lugar que a maioria das pessoas frequenta de falar o texto, né, de cumprir o roteiro e entra no lugar que poucos atores e atrizes entram, que é o lugar da vivência. Esse lugar te prende. O ser humano é um voyeur por natureza. Ele observa outro ser humano o tempo inteiro. Se entrar uma pessoa aqui agora nessa filmagem, vai todo mundo parar de me olhar e vai ficar olhando para essa pessoa. Porque só a presença de um ser humano aqui junto comigo, ela já é avassaladora. Ela já causa um interesse, né? Então a vivência disso, quanto mais humano a gente é, mais preenchido desse imaginário, tá?
mais carisma, mais atenção a gente consegue captar da plateia. Então, a primeira grande mudança que a gente tem que ter na cabeça é que o texto não é o seu material de trabalho. Não é o seu material de trabalho. Eu não estou dizendo com isso que você pode mudar palavras. Não. Você vai ter que respeitar o texto, falar exatamente o texto como ele é. Porém, o que você vai usar para interpretá-lo não é o que o escritor, o autor, o roteirista te deu. Não, é o seu imaginário. Esse é o seu trabalho. Por isso que muitos atores pecam em teste, quando vão fazer teste, porque chega tipo 50 atores para fazer o mesmo texto e a pessoa que está avaliando está vendo todo mundo fazer igual. E de repente chega alguém lá, vivo, respirando, vivendo aquela situação. São esses 2 ou 3 que vão passar para a próxima fase. Porque aí, quando chega nesse nível, você já não está mais no lugar de quem é melhor, não tá. Você está no lugar, tipo assim, eu tenho atores que vivem a cena. Atores que realmente criaram o trabalho do ator. Que eles entenderam qual é o trabalho do ator. Né? O trabalho do ator é o imaginário. Tem atores, inclusive consagrados, mais antigos, que chegam a dizer para mim, Pedro, o imaginário é o único material de trabalho do ator. Eu discordo. Eu já vejo outras camadas possíveis também da gente desenvolver. No meu método das 5 camadas eu falo sobre isso, tanto que são 5 camadas. Mas, se você já tiver o imaginário trabalhado, você já tem 90% do trabalho feito. Por isso que eu falo que é o principal material. E de longe é o principal material. Tá? Então transita para isso, começa a entender a importância desse imaginário e não confunde com subtexto, porque não tem nada a ver com subtexto. Subtexto é outra coisa, tá? Então, ok. Agora, como que a gente pode desenvolver esse nosso imaginário? Como desenvolver isso para que isso consiga de fato acontecer, desenvolver e organizar? Aqui, tá? Aqui é que é o lance, gente. Organizar. Lembra quando eu falei na minha apresentação que eu comecei a organizar o meu estudo? E ao começar a organizar o meu estudo, eu comecei a perceber que eu tinha resultados. Eu não tinha mais aquela sensação de que sempre que eu pegava um personagem novo, um texto novo, eu estava começando do zero. Mas eu comecei a perceber que o meu trabalho começou a se tornar cumulativo e não mais caótico. É importante entender que o material artístico é o caos. É o caos, é a bagunça, é a criatividade, é toda aquela loucura. Mas que o trabalho do artista é disciplinar isso para que isso vire matéria, né? A arte sem disciplina é loucura. É como você tentar pintar o quadro fora da tela. Agora, a disciplina faz você pintar o quadro dentro da tela. Então, o ator também precisa organizar esse caos. Porque muita gente olha, quando começa a olhar para essa camada do imaginário e entender a potência dela, a pessoa simplesmente vai matando para cima do desenvolvimento. Só que o desenvolvimento aleatório. Desenvolvimento aleatório é caos. E caos não se comunica. Não da maneira que você gostaria. Por isso que eu falei sobre objetividade, né? É aqui que muita gente peca, porque tem muito professor que fala, não, você tem que criar uma historinha pro seu personagem. Eu sei que você já ouviu isso, tá? Provavelmente você já ouviu isso. Se você já tem alguma experiência, você já ouviu isso. Tudo bem. Aí você criou uma historinha pro seu personagem. Aí na hora da cena, Pedro, na hora da cena parece que some tudo da minha cabeça. Eu não me lembro. Sei lá, parece que a coisa não vem pra mim. Porque está completamente desorganizado. Mas assim, absolutamente desorganizado. Por que você acha que a gente usa a palavra linha de raciocínio? A linha de raciocínio. Então, se a linha do desenvolvimento não estiver bem feita, bem amarradinha, você não consegue puxar aquele fio na cena de onde vem tudo. Parece que é um cabo que você conecta que faz um download, vem zoom, vem tudo. E tô te falando porque eu vi mudanças só em organizar o material de trabalho de muitos atores, você vê um salto quântico violento. Esse ator que conseguia acessar 2 ou 3 coisas que ele tinha criado, começa a utilizar 80%, 90% do que ele criou. No 80%, 90% vem e ele vive. E aí ele consegue acessar a tal da fé cênica, que as pessoas falam, toda essa subjetividade que esses professores falam, aí você consegue acessar, tá? Então assim, tem que desenvolver e tem que organizar. Como desenvolver então, Pedro?
Perguntas. Você começa a perguntar para o seu personagem. Primeiro, entende o que é o personagem hoje em dia. Muita gente já nem usa. Eu só continuo usando a palavra personagem por respeito à comunicação ficar mais clara, porque a gente ainda aceita, principalmente no Brasil, essa coisa do personagem. Fora do Brasil, a gente já nem trata mais como personagem. A gente trata como você em outra possibilidade, tá? Em outra situação, como se você tivesse nascido sendo aquela pessoa, tendo sido batizado com aquele nome. Mas é você. Por isso que eu escolhi você para o papel. Tá? Você não cria mais um personagem fora de você. A gente está criando um personagem dentro de você, porque ele é você. Essa modernidade na abordagem já muda o primeiro grande desafio do ator, que é o ator fica numa negociação para se tornar o personagem. Ele já é. Você já é o personagem. Quando você começa a criar o seu imaginário, né, seu principal material de trabalho, desenvolver ele de acordo com as suas experiências, e somente a partir do momento das coisas que faltam você começa a criar com um imaginário possível daquela cena que você está vivendo, aí você vai ter um trabalho muito mais patrimonial e rico. Porque se já é seu, já está ali, você já tem acesso a ele. Não tem por que criar fora de você. Então é perguntando que você desenvolve. Pergunta para o seu personagem, qual é o seu nome? O nome do meu personagem é tal. Quem deu esse nome para você? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi meu pai, porque foi em homenagem ao meu avô. Tal. Eu tô criando as perguntas que eu tô dando as respostas, personagem, tô respondendo. Tô respondendo. E ao ir respondendo, eu tô criando todo o imaginário desse personagem. Agora, quanto à organização especificamente, quando eu falo organizar, eu criei uma ferramenta chamada ramificações triplas. Ramificações triplas. O que são as ramificações triplas? Vou pegar esse mesmo exemplo que eu dei do nome. Qual o seu nome para o personagem? Né? O meu nome é Alfredo. Beleza. Quem deu esse nome? Aí eu puxo escrevo aqui Alfredo, tá? Puxo uma perninha. Vamos botar aqui assim. Puxo uma perninha. Pá. Mais uma e mais uma. 3. Né? São as ramificações triplas. Quem deu o nome? Foi meu pai que deu o nome. Né? Por que deu o nome? Por causa do meu avô. Né? Uma homenagem a ele. E eu gosto desse nome? Não. Porque eu não gostava do meu avô, porque o meu avô isso, parará. Cada coisinha dessa agora, cada resposta que eu dei, eu abro mais 3 dessa. Mais 3 dessa. Mais 3 dessa. E continuo respondendo perguntas sobre a anterior. Mas você vê que eu vou fazer uma linha, que ela vai se abrindo infinitamente. É importante eu fazer o desenho, Pedro? É importante você fazer o desenho. Eu sei que tem pessoas que são mais visuais, outras que são mais auditivas, outros mais sinestésicos, mas não é porque você é mais uma que as outras não estão acontecendo. Você é preferencialmente mais uma, você tem todas, todos têm todas, todos aprendem com todas, preferencialmente mais uma. Não é sobre a sua preferência, é sobre o resultado que você vai ter, que é muito mais profundo quando você alcança todas as possibilidades para aprender e desenvolver o seu imaginário. Então, através das ramificações triplas, eu vou criando esta linha de raciocínio que eu falei. E se eu consigo criar ela num bloco, né, pegar papel e ir criando. Gente, eu usava cadernos. Enquanto eu ainda interpretava, eu buscava ser ator, eu usava cadernos para cada trabalho meu. E ramificava, e vinha tudo na minha cabeça na hora da cena. Eu não tinha uma resposta que faltava, principalmente para teatro, porque o teatro é ao vivo. O teatro não tem o recurso da edição que a gente tem aqui, que corta, separa, puxa isso para deixar mais dinâmico, ou então para corrigir alguma coisa, né? O teatro ele na hora. E se às vezes acontece alguma coisa, me foge o texto, acontece qualquer coisa, eu tenho que sair do texto, e eu tenho as minhas ramificações triplas na minha cabeça, essa ferramenta poderosa e organizada e objetiva, eu consigo improvisar por horas sobre a história do meu personagem. Porque eu sei quem sou eu. E uma coisa puxa a outra automaticamente. Se eu não faço... Pedro, e se eu abrir mão das ramificações triplas e ficar só no desenvolvimento? O que acontece na hora da cena? É como se eu estivesse no meio de um furacão, e eu sei que vocês já sentiram isso, e tudo está girando à sua volta. E tudo está girando. E você fica rezando para alguma coisa vir para você. Porque não tem o fio para você puxar.
Então, quanto mais você desenvolve a tua ramificação tripla, mais você conecta os pontos. Por isso que a gente fala às vezes, pô, essa história está com muito ponta aberta. Né? Eu escutava isso já dos roteiristas, quando eu comecei a estudar roteiro, né? Essa história está com ponta aberta. Aí na minha cabeça já vinha ramificações triplas, que eu uso para escrever. Eu uso para escrever meus textos, tá? Para desenvolver meus personagens, das peças que eu escrevo. Eu também uso as ramificações, eu vou ramificando, e quando eu estou nos diálogos lá, eu já vou pegando informação que eu sei ali e vou puxando para cá. Gente, organizar para prosperar é um método, e o método só tem resultado quando a gente se esforça. E o esforço que eu falei ali atrás é isso. Enquanto você ficar na autoilusão e na auto-hipnose, eu sou bom e eu vou só decorar o texto e fazer a cena, beleza. O seu trabalho ele tem uma camada. E você, por ser novo, acha que um profissional não enxerga, mas enxerga. A gente enxerga muito. É muito fácil num teste com 50 pessoas falando o mesmo texto, eu ver quem tem profundidade de trabalho pré-cena para a pessoa que memorizou a cena e foi lá acontecer porque se acha incrível, lindo, algum motivo desse, fútil. Né? Não foi lá fazer um trabalho, porque não teve um trabalho para apresentar. Quando você começa a fazer isso, você começa a fazer um trabalho. Começa a fazer um trabalho. E aí quando você apresenta, isso tem valor. Porque teve estudo seu. Você começa a sentir que justifica. Entra naquela questão que eu já falei também, quem me acompanha nas redes sabe disso, que é como que eu precifico o meu trabalho, quanto valor, quanto que eu cobro pelo meu trabalho. Depende do quanto você se dedica ao seu trabalho. Depende do quanto você desenvolve o seu trabalho, do quanto você debruça sobre ele e faz as coisas acontecerem. Sai desse frequencímetro da pressa, né? Decora de qualquer jeito e faz de qualquer jeito. Que pressa é essa? É o seu quadro. Você está pintando o seu quadro em você, que é mais sério ainda, ou seja, você vai apresentar o produto em você. Mais amor, mais calma, entendeu? É aqui que está o teu trabalho, é aqui que você tem que se apaixonar pelo processo e falar, eu vou trabalhar isso, mas muito, sabe? Porque a plateia vai olhar no meu olho e ver que tem um trabalho, você vai se sentir confiante para entrar num trabalho assim. Porque você sabe que você fez o trabalho de casa. Você não estudou de véspera. Você não se bastou na orelha do livro. Não. Você tem algo a apresentar. Ou seja, diferencial artístico. Tá? E o reconhecimento é rápido. Você pode até não passar num teste porque você não tinha o perfil ou alguma coisa do tipo. Agora, nunca vai ser porque alguém olhou e falou assim, não, ele fez um teste fraco. E só faz teste fraco quem decora texto vai fazer teste. Só faz trabalho fraco quem decora texto vai fazer teste. Eu estou usando a palavra decorar e não é. Memoriza, tá? E vai fazer. E acredita, muita gente faz isso porque entendeu, porque muitos professores tentam falar que é isso. Porque talvez seja o que eles conseguem ensinar. Né? E não é. Tá? É muito além disso, é muito mais profundo que isso. O seu trabalho é muito mais importante que isso. Pois bem, e aí a gente chega nesse último item dessa primeira aula, que são os blocos visuais. Tá? Blocos visuais. O que são os blocos visuais? Pedro, vamos lá. Eu fui ramificando, fui jogando o meu trabalho em cima, fui criando todo o meu imaginário, fui isso, aquilo, gerando todas as perguntas. De repente eu percebo que um bloco desse, tipo esse que eu dei como exemplo aqui do pai, do avô, do não, um bloco desse tem uma imagem, a imagem da casa que a gente morava. Gente, vocês estão no tempo de Google, na minha época eu tinha que pegar revista, procurar a revista, imagens de casa que na minha cabeça fizesse sentido, recortava e colava junto daquele bloco. Vocês conseguem no Google jogar casa assim, assim, assado, especificamente a que você quer. Aparece um monte lá, você escolhe e bota em cima. Porque na hora da cena, quando você está fazendo a cena, a imagem vem para você, eu vejo nos seus olhos, tá? Isso chama-se comunicação primitiva. Eu vejo no seu olho que você está vendo alguma coisa. Por isso que você tem essa sensação, às vezes, quando você vê alguns filmes, alguns trabalhos, você fala, cara, parecia que ele estava vendo aquilo de fato. Ele estava.
Ele estava. E não é com mágica. Não é porque ele está fingindo que estava. Ele estava, gente. Ele estava. Ele escolheu uma casa específica para ver na cabeça dele. Ele escolheu uma cor específica. Ele escolheu uma rua. Se ele fala de uma rua, ele tem a imagem da rua. Você está entendendo? Tem atores que gostam até de quando escolhe uma situação dessa, uma casa, ir numa casa. Ele gosta de sair na rua e falar, não, eu quero... Aí vai lá, toca a campainha. Acho ótimo. Entra na casa, porque aquela experiência fica dentro dele, entendeu? Cria aquela vivência sinestésica de fato, sabe? Tudo é válido. Agora, você vê que é uma de fato. Se ele tá no caos, no desenvolvimento desorganizado que eu falei, vai vir um monte de casa na cabeça dele. E se vem muito, vem nada. Fica aquele olhar vazio. Eu morava naquela casa. Essa é a fala. Eu morava naquela casa. Aí se eu olho a casa, eu vou me conectar com a casa que eu tinha na minha infância. Eu morava naquela casa. Eu já vou trazer, porque eu gostava daquela casa. Ou então se for uma casa que eu tive uma experiência ruim, aquela casa, só de falar aquela casa, né? A relação das palavras vão ser afetadas e isso vai trazer para mim muito mais substância na minha interpretação. Então a grande sacada nessa primeira aula que eu quero te dar é que a gente precisa desenvolver e organizar o nosso imaginário para que o nosso trabalho comece. Essa é a minha primeira camada quando eu falo no meu método. Tá? Isso aqui é a minha primeira. E tem muito mais coisa só nessa camada para a gente poder trabalhar com muita profundidade dentro disso. Tá? Então a primeira coisa, a coisa mais básica que você tem que entender para absorver essa ferramenta, aqui eu já te passei uma prática, que são as ramificações triplas. Você fala, bom, eu faço ramificação tripla com a minha criação e fica tudo linkado e eu consigo, através de uma imagem, puxar tudo que está na frente e tudo que está atrás. Divido em blocos, coloco imagens, não me importa quantos você vai agrupar dentro de uma imagem, não me importa, ou tudo que fizer sentido para você, tá? E que automaticamente ao pensar naquela imagem vem todas aquelas ramificações. Você entende isso? Isso facilita demais o seu trabalho. Isso permite que você viva a cena. Porque você não está preocupado em lembrar de algo. Você não está preocupado em criar alguma coisa na hora. Que isso é outra coisa que é muito falho, gente. Eu sei exatamente quando um ator está improvisando e quando um ator está falando um texto. E não é eu, Pedro, não. Qualquer profissional de arte cênica, profissional que trabalha com direção, sabe ver na hora a frequência e o ritmo de quem está falando uma coisa decorada, né? Uma coisa que realmente foi estudada. É uma, e a pessoa que está ali na hora, soltando, é outra, muito mais acelerada, inclusive, porque tem muito mais relação com a velocidade do pensamento na hora. Né? Grandes artistas de improviso, a gente tem Tata Werneck, Fábio Porchat, olha a velocidade que eles trabalham. Eles falam muito rápido, porque eles estão indo na velocidade do pensamento. Estão criando na hora. E você vê, não tem uma respiração de vivência. É um lugar quase mental. Eles estão indo no fluxo mental. Não é. Então não cai nessa esparrela, não vai você achando que não, né? Eu já entendi mais ou menos qual é o personagem, na hora eu faço. Lê do engano. Faz, né? Não faz. Você apresentaria um quadro para vender o seu quadro, né? Que você pintou de qualquer maneira? Você não faz, você teria vergonha. Agora, quando você escolhe cada cor, cada material, cada tinta, cada coisinha que você vai botando, você tem orgulho de apresentar aquilo. Deixa a pressa de mostrar quando vier o patrimônio do feito, né? Desenvolve o seu trabalho, tá? Então, resumo para a gente entender de uma vez por todas esse conteúdo, principalmente da primeira aula. O seu principal material de trabalho é o imaginário. Você precisa desenvolver ele através de perguntas que você vai gerando. E você precisa organizar essas perguntas para que elas não fiquem voando ao seu redor com as ramificações triplas, porque você consegue linkar tudo e criar a linha de raciocínio que você vai surfar em cima dela. Linha de raciocínio, linha do tempo, você fica tudo em uma linha. Se não tiver a linha, tá tudo perdido. Tá? E dividir depois a linha em blocos visuais para que você tenha acesso rápido a momentos. Eu posso fazer bloco visual do passado, do presente, dos meus anseios, dos meus desejos. Eu posso criar de acordo com o que eu... Depois que eu criar a ramificação tripla, eu posso dividir os blocos visuais de acordo com o que eu acredito, mas está tudo linkado numa mesma linha. Tá bom? Entenderam isso?
Bom, eu sei que é muito material, eu sei que é muita novidade que eu estou te passando aqui, estou passando da melhor maneira possível, mas eu sei que você vai absorvendo isso aos pouquinhos, tá? E vai entendendo o que está acontecendo, e é normal, tem uma coisa que a gente chama de tempo de mesmerização. Como também eu já ouvi muita gente falar e continua falando, mas não adianta ser simplesmente ter uma boa interpretação, porque não é isso que garante que você vai chegar onde você quer chegar, onde você sonha estar. Não, realmente não é. Não é, porque existe uma diferença muito grande, muito grave entre você querer e você precisar de alguma coisa. Isso é outra coisa que eu falo muito que você tem que entender. Querer é vaidade. Querer todo mundo quer. Agora, precisar, aí são outros 500. Quando eu vejo que o artista precisa chegar onde ele quer, ele não vai negociar. Ele não vai negociar a produção dele com o humor dele, enfim, com qualquer coisa que atrapalhe ele, com não ter a câmera ideal, com não ter o espaço ideal. Não, ele precisa fazer isso, tá? Então, assim, se ele precisa fazer isso, ele vai fazer com o que ele tem aonde ele tá. Porque não é mais uma questão de querer. Não é mais uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer para que isso também aconteça com você é transformar esse teu querer em precisar. Você tem que precisar que o teu sonho aconteça. Você tem que elevar o padrão disso, tem que se entregar para o teu sonho para que isso realmente aconteça. Porque se você ficar nesse lugar flat do querer, né, como quem, eu quero comer um sanduíche, mas se eu não comer tudo bem, esse é o lugar do querer. Né? Ou seja, eu quero ser um ator de sucesso, mas também se não acontecer, tudo bem? É nesse lugar que você vai manter a sua expectativa? Eu realmente espero que não. O conhecimento sobre a interpretação moderna, ele é infinito, ele é inacabável. Por isso que eu criei o método das 5 camadas da interpretação moderna, porque ele vai te dar uma base forte, uma base sólida para que você entre nesse campo de batalha, desse novo mundo de dramaturgia que está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos sendo essa geração que está vivendo essa transformação de fato, para que você entre nesse mercado com um diferencial, para que você realmente alcance isso, entendeu? Que você consiga ser esse artista com essas características únicas, individuais que eu falei. E para isso, o seu imaginário é determinante, porque o seu imaginário compreende as experiências de vida que só você teve. Ele te dá a tua unidade. Você não fica mais nesse perfil. Eu falo muito sobre isso. Você não tem que mais querer ter um perfil. Você tem que querer ter o seu perfil único, do jeito que você é. Tá bom? E você vai ser completamente capaz de conseguir. Muitos artistas já conseguiram, muitos outros vão continuar conseguindo. Eu consegui. Você pode conseguir também. Agora uma informação muito importante, como é que vai ser essa dinâmica da maratona que vocês já estão fazendo e que vocês já estão sabendo mais ou menos como é. Só para ficar claro, para a gente ficar bem alinhado. A gente vai ter essas aulas de manhã, tá? E hoje mesmo, de noite, eu vou estar fazendo uma live no meu Instagram para tirar dúvidas sobre a aula que você assistiu de manhã. Então a live da noite também é uma aula. Tá? E é uma aula complementar a essa que você acabou de ver agora, porque ali eu vou poder conversar com alguns de vocês, eu vou chamar pessoas para poder entrar na live comigo, alguns de vocês, eu vou clicar lá, vou convidar, vou ler também as respostas da caixinha, vou tirar o máximo de dúvida possível para que você consiga absorver isso de forma muito mais clara. Então eu vou estar online, ao vivo com você, para poder tirar essas suas dúvidas todas. Então, fica preparado, leva as tuas anotações, por isso que é muito importante anotar as tuas dúvidas para chegar na hora e você saber o que você quer saber exatamente e não ficar confuso. Lembra? Organizar o caos. Tem que organizar o caos o tempo inteiro, não tem jeito. Se deixar, ele pega a gente. A gente é artista, cabeça criativa, tudo girando. Organiza. Né? É muito comum, entrou e falou assim, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Ou então na hora que sai, fala, nossa, esqueci de perguntar tal coisa. Anota tudo direitinho e vamos para a live. Mesmo que você não consiga participar da live ali por causa do horário, alguma coisa, enfim, qualquer empecilho que você tenha, a live vai ficar gravada, que nem essas aulas aqui, até o final de semana. Somente até o final de semana. Então você pode rever depois com toda a tranquilidade do mundo. Eu inclusive recomendo isso. A grande vantagem do online que a gente tem, e eu vejo isso na minha turma lá das 5 camadas de interpretação moderna, é que a galera pode rever o conteúdo até realmente absorver o máximo possível. Então você pode ver de novo até o final de semana, vai estar ali direitinho. Então a gente está tendo essa aula hoje na segunda, de noite.
eu vou estar com vocês para tirar todas as dúvidas e assim sucessivamente. Ou seja, é importante que você veja a aula para poder participar da live de noite e poder tirar as dúvidas e assim sucessivamente, porque o conhecimento ele é continuado, ele é cumulativo. Uma coisa vai trazendo mais claridade para outra e tudo vai se tornando mais sólido no final. Confia, não desanima, vamos manter o ritmo e vamos junto, tá bom? Muito bem, arteiro! Essa foi a nossa primeira aula da Maratona do Ator de Sucesso. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar bastante coisa para você. Na quarta-feira vai ser a nossa segunda aula, Como Chorar em Cena. Essa pergunta polêmica que muita gente me faz, às vezes tem até vergonha de perguntar como me emocionar. E eu vou passar tudo para vocês, como é que a gente vai trazer tudo isso que a gente aprendeu agora para dentro da cena, né? A importância de trazer o imaginário para dentro da cena. Vou passar para vocês uma ferramenta que é uma das principais ferramentas de todo o meu método, que é os 3 pontos de migração. Como que você vai aplicar isso de forma prática, tá? E o conceito do Take Your Time, do leve o seu tempo. Esse conceito que é muito usado fora do Brasil e que, como eu falei, a gente tem uma produção industrial de vai, não chega no Brasil e acaba transformando as interpretações em atuações rasas, né? Então eu vou explicar esse conceito que é muito usado aqui fora, vou explicar tudo isso, como você vai se apropriar dessa ferramenta dos 3 pontos de migração e te garanto que só de usar essa ferramenta você vai tomar um susto com o seu próprio resultado. Ah, gente, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, eu não sei se vocês já viram, mas rolando essa página aqui tem um botão azul que você clica e você vai fazer parte de uma comunidade secreta que eu criei só para o pessoal da Maratona, lá no Facebook. Então é um grupo nosso no Facebook só para quem está participando da Maratona, que lá você vai poder comentar, você vai poder deixar o seu testemunho de como que você está abordando tudo isso, como que está sendo para você, conhecer as outras pessoas que estão fazendo aula junto com você. Então é importante você entrar nessa comunidade. Se você não conseguiu pegar algum dos bônus que eu disponibilizei, lá eu vou colocar todos os links para que você tenha acesso a tudo isso direitinho. Então é uma comunidade só nossa dentro do Facebook, destinada especificamente para os atores da Maratona do Ator de Sucesso. Bom, galera, agora eu quero pedir só algumas coisinhas para vocês que estão aqui participando já junto comigo, que é para você se inscrever no meu canal do YouTube, onde você vai ter acesso a todos os vídeos que eu posto, com todos os conteúdos, todas as conversas que eu tenho com artistas do meio, com profissionais que estão atualmente fazendo a diferença no mercado, então trazendo informações, contando história, explicando os caminhos, os processos. Você vai ver semelhanças dentro de tudo que eu falo, tá bom? Se inscreve, que é uma maneira também do YouTube perceber que o conteúdo que eu estou gerando é relevante e me ajuda também nessa missão que eu quero de compartilhar o máximo possível com o máximo de pessoas Brasil afora, para que todo mundo tenha acesso a esse estudo da interpretação moderna de maneira democratizada e que chegue o máximo possível. Outra coisa também é você se inscrever no meu grupo do Telegram, tá? Que é um grupo onde eu posto diariamente áudios com insights, coisas rápidas, pensamentos, lembranças de coisas que vocês podem fazer, tanto de interpretação quanto de carreira, que trazem resultados rápidos, né? E ali o legal do Telegram é que, diferente do WhatsApp, o seu número de telefone fica protegido, sua identidade fica completamente protegida. Você entra lá e, se você entrar hoje, você tem acesso a tudo que eu já postei, né? Você não vê só o que eu postei depois que você entrou, não. Você vê desde o dia 1, então tem muito material que você pode consumir lá. E também me seguir no Instagram, que é onde eu faço lives semanais, onde eu estou sempre postando também conteúdos, vídeos, coisas que você pode ver que eu tenho certeza que vai agregar valor na sua busca, no seu caminhar. Tá bom? Então te vejo hoje de noite na nossa live lá no Instagram, para a gente ter essas últimas dúvidas sobre o conteúdo que foi passado, né? Que vão abrir tantas outras possibilidades que você vai perceber e que a gente consiga seguir junto nesse caminho, que é o que eu estou falando, que é o mais importante, que a gente já está criando uma comunidade nova, que é sempre no amor, no respeito, na gentileza, para que essa nova consciência do fazer artístico democratizado aconteça cada vez mais. E lembra, gente, faz 10 vezes antes de pensar. A era que a gente está vivendo é essa. Faz 10 vezes antes de pensar. Tá bom? Vamos que vamos, arteiro! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila Mairink,
Tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aí com o Pedro. Acho que já tem mais ou menos uns 6 anos que a gente se conhece, que ele me agrega tanto, que ele me ensina tanto. A gente já trabalhou juntos, eu já fui aluna dele no teatro, a gente trabalha juntos até hoje. E eu acho que o grande diferencial do Pedro tá nele trazer tanto conteúdo do teatro, da história do teatro, das técnicas de atuação, junto com o conhecimento que ele tem do mercado. O Pedro é sempre muito à frente, assim. Ele já me canta a pedra das redes sociais desde antes de eu, de fato, acolher isso na minha vida. E até hoje a gente tem uma troca muito positiva em relação a isso. Mesmo ele agora estando no Canadá, a gente continua conectado, a gente continua agora com um projeto que a gente já vai sair um vídeo bem legal que a gente está trabalhando nisso. Então ele consegue juntar desde a essência do teatro até o mercado atual, junto com as técnicas que ele desenvolveu. Então é um conteúdo muito rico, assim, para mim e acredito que para todos os atores que buscarem o conhecimento que ele tem para passar. E outra coisa que eu gosto muito no Pedro é a forma com que ele fala, sabe? A forma com que ele dirige, com que ele ensina. É de uma maneira muito clara, muito amorosa, é muito especial. Então, esteja onde o Pedro estiver, no Canadá, no Brasil, à distância, pessoalmente, é uma pessoa que eu quero ter sempre por perto, que eu quero sempre me ensinando, trocando, me agregando, somando, enfim. Quem tiver a oportunidade de fazer esse curso, de ter esse contato com ele, com certeza vai ser muito transformador e muito rico.